Geralmente ignoradas e maltratadas em Brasília, dezenas de pessoas em situação de rua estiveram no Palácio do Planalto no dia 11 de dezembro. Elas acompanharam o lançamento do Plano Ruas Visíveis. Um conjunto de políticas públicas variadas foi anunciado pelo governo federal, com investimento de quase R$1 bilhão nos próximos anos. Vai chegar por diversas formas, entre elas, por exemplo, o programa Moradia Cidadã, que é o Moradia Primeiro, né? Inspirado na metodologia do Moradia Primeiro. Então a pessoa vai ter acesso à habitação. Também vai ser ampliado os centros POP, né? Que cuidam dessas pessoas na área da assistência social, os consultórios na rua. Então é um conjunto de políticas públicas que vão chegar nessa população. E uma coisa importante, é prioridade do Minha Casa Minha Vida agora a população em situação de rua. Em primeiro lugar, a gente luta pela casa primeiro. Se não tiver uma casa, como a pessoa vai se tratar, como a pessoa vai trabalhar? Não adianta encher a cidade de equipamento, outras coisas mais. Cada pop rua custa para o governo municipal, por mês, chega a custar R$2, R$3 mil. E por que não faz o quê? Um aluguel social, que a pessoa pode escolher o local onde vai morar e vai gastar, sabe o quê? Uns R$600, uns 700 conto, seria a economia. Mais da metade dos recursos iniciais irá para assistência social e segurança alimentar, ampliando ações já existentes como as cozinhas solidárias. Saúde também será prioridade. Está prevista a formação de 5 mil profissionais em todo o Brasil para atender a população em situação de rua. A violência institucional por agentes de Estado será enfrentada com formação de profissionais da segurança pública, da justiça e da política nacional de drogas. Também está prevista a criação de um canal de denúncia no Disque 100. Nós precisamos que essa ação seja permanente, porque o povo da rua continua sofrendo violência das guardas civis metropolitanas, continua tendo seus documentos rasgados pelo GCM, e é difícil conseguir a segunda via. Então, essa violência da invisibilidade, mas tem a violência daqueles que enxergam os moradores de rua como risco, como perigo e os agridem. Que caiam por terra quando se diz que a população de rua está na rua porque quer. A pergunta é, por quê? O que levou aquela pessoa a estar naquela condição? O motivo pela qual as pessoas vão parar em situação de rua é a ineficiência ou ausência de políticas públicas. A única política pública que chega para a população de rua é a política institucional, que de maneira alguma tira aquelas pessoas dessa condição. Saudado pelos movimentos sociais e moradores em situação de rua presentes, o padre Júlio Lancelotti deu nome a uma lei que foi regulamentada pelo governo federal. A nova regra proíbe uma prática que foi muito combatida pelo religioso em São Paulo, a arquitetura hostil. Os municípios terão até o fim de 2024 para se adaptarem às normas e evitar, por iniciativa própria ou por denúncias, que espaços públicos ou livres de circulação sejam ocupados por pedras, espinhos ou outros obstáculos. Agradeço muito que hoje a lei que proíbe a arquitetura hostil seja regulamentada. E vai depender de todos nós fazermos essa lei valer. Marreta em toda arquitetura hostil, que toda arquitetura hostil seja retirada e nunca mais seja implantada. Pessoas assim como o padre conseguem nos auxiliar a passar, a ter visibilidade, né? Assim, consegue fazer com que outros atores consigam nos enxergar, né? Porque a sociedade só nos enxerga em épocas festivas, é Páscoa, é festa, onde as pessoas querem fazer caridade para tirar o peso das costas de algum pecado. Mas só que a gente não está ali para salvar ninguém dos pecados, a gente também quer ter direito à dignidade, a ter moradia, a ter saúde, a ter educação, a criar nossos filhos, a poder formar a família, a ter trabalho. As iniciativas do governo federal vão em sentido oposto a medidas como a internação compulsória e expulsão da população de rua do centro das cidades. Apesar de ineficazes, essas políticas autoritárias têm sido a aposta de metrópoles como Rio e São Paulo para lidar com um problema que tem se agravado no Brasil. Na última década, a população em situação de rua cresceu 10 vezes no país, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. De 21 mil em 2013, o número saltou para 227 mil até agosto de 2023. Está aumentando mais morador de rua, por quê? Por causa das desigualdades, né? Que está tendo, falta de oportunidade que a gente está tendo, né? Aí eu estou querendo que assim, o poder melhor, o poder público, o poder civil, a sociedade civil e o poder olhasse menos assim, o poder público mesmo olhasse para nós com olhar de misericórdia, de empatia, porque
Mas às vezes vê muitas pessoas morrer na rua, né? Vamos, nesses 3 anos, consolidar essa política de inclusão social, que é a melhor coisa que a gente pode fazer para esse país. Que as pessoas durmam embaixo de uma ponte, se quiser dormir, de livre e espontânea vontade. Mas que ninguém durma embaixo de uma ponte, porque não tem um pedacinho de teto para se abrigar.